É sempre uma alegria, uma honra estar aqui. Privilégio. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. O Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 28 ao verso 45, parte A do versículo. A semana passada eu tive uma experiência marcante. Inusitadamente eu sonhei, pastor Jeremias, com o meu funeral. Matusalém, né? E foi curioso porque eu acordei com muita paz, com muita alegria, porque era um jardim muito bonito. E no dia seguinte eu fui celebrar o casamento de um irmão querido lá da Luz para o Caminho, que viajou conosco numa das viagens que fazemos com caravanas, e eu o convidei. Ele conheceu uma médica e começaram a namorar, e esse sábado foi o casamento dele. E vocês sabem que lá em São Paulo aconteceram vários incêndios, curiosamente todos começando no mesmo horário, dando a impressão que foi uma coisa planejada. Muita fumaça, muito nevoeiro. E eu fui com a minha esposa, com a Tinha, orando a Deus por chuva, para ver se dissipava aquele nevoeiro, aquela fumaça. Quando eu chego no local, era um sítio muito bonito. A cerimônia seria feita na parte externa e a recepção na parte interna. E quando ia começar a cerimônia, deu um vendaval muito forte, muito forte, e a promessa de uma chuva imediata. E eu disse para a banda de música que estava preparada, falou: olha, não dá para fazer a cerimônia aqui, vocês também não podem ficar aqui, porque vai chover, e com esse vendaval nada fica em pé aqui. E eu estou falando com ele, já posicionado no local onde eu ia pregar, e um imenso pé de coco, altíssimo, e de repente, pastor Gerê, desprende um coco grande, verde, e chegou a me mexer, aquele estrondo no chão, 10 centímetros de onde eu estava. E eu falei: Deus, o Senhor me livrou, porque se esse coco cair na minha cabeça, não era traumatismo, não, era óbito na hora. Eu acho que o sonho tornar-se realidade, mas quis Deus que o Senhor ainda nos preservasse por mais um tempo. Esse texto é um texto empolgante, eu convido você para acompanhar a leitura. Lucas capítulo 9, verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu a um monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se primidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de fumaça ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre,
suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. O espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto. 8 dias depois de proferidas estas palavras. Que palavras? Do que Jesus está falando? Para nós entrarmos nesse texto, nós precisamos saber o que é que aconteceu 8 dias antes. E o que aconteceu? Jesus estava no extremo norte de Israel, lá no sopé do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, quando ele faz uma enquete com seus discípulos perguntando: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos respondem: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, o povo não sabia nada acerca de Jesus, ignorância total. Então ele se volta e pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era um líder, Pedro que era falante, Pedro que não suportava que ninguém falasse na frente dele, responde pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um cara antenado, você tem um espírito aguçado, de um profundo discernimento espiritual. Mas não foi a resposta de Jesus. Jesus respondeu assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, ô Pedro, não pense que você é mais espiritual, mais inteligente que os outros. Você só sabe quem eu sou, Pedro, porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não me tivesse revelado para você, como os demais, você também não saberia quem eu sou. E Jesus engata e diz: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. Que a grande pergunta é: quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Nesses 20 séculos de cristianismo, 3 interpretações surgiram. A primeira delas é que Pedro é a pedra. Talvez hoje mais de 800 milhões de pessoas subscrevem este pensamento. Há uma frase em latim muito conhecida: ubi Petrus ibi ecclesia. Onde está Pedro, aí está a igreja. A segunda interpretação é que a pedra fundamental da igreja é a declaração de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde essa declaração for feita, aí está o fundamento da igreja. A terceira interpretação, penso eu, subscrita por todos nós, se não pela maioria de nós aqui nesta noite, é que o próprio Cristo é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. O texto nos leva a essa conclusão. Se não, vejamos. Há na língua grega que foi escrito esse texto
uma espécie de trocadilho entre a palavra Pedro e a palavra pedra. Pedro deriva de pedra e não pedra deriva de Pedro. Pedro é Petros, e Petros é fragmento de pedra. É um pedaço de pedra arrancado de um maciço rochoso. Pedra é Petra, e Petra é uma rocha inabalável. Metáfora só usada em toda a Bíblia para referir-se a Deus. Então o que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta rocha, sobre essa pedra inabalável, que sou eu edificarei a minha igreja. O pronome demonstrativo também nos ajuda a entender. Vocês sabem que tanto em grego, quanto em inglês, quanto em português, há uma diferença entre esta e essa. Eu estou com a minha Bíblia, eu digo esta Bíblia. Se eu ponho a minha Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Eu também te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. De tal maneira que Jesus é o fundamento da igreja. E Pedro entendeu isso no seu sermão em Jerusalém, quando escreveu sua primeira carta. O apóstolo Paulo chega a dizer que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Segundo, Jesus é o dono da igreja. Edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é nossa, a igreja tem dono, e o dono da igreja tem marcas de cravos em suas mãos. Terceiro, Jesus é o edificador da igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, nem eu, nem nós. O apóstolo Paulo entendeu isso quando diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Nós poderíamos usar todos os nossos recursos e não conseguiríamos produzir sequer um convertido. A salvação pertence a Deus. É Ele quem planeja, Ele quem a executa, Ele quem a consumará. Mas em quarto lugar, Jesus é o protetor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, não tem pobreza, não tem perseguição, não tem martírio, não tem lei, não tem demônio, não tem qualquer força de hostilidade na terra que possa destruir a igreja do Deus vivo, porque aquele que morreu por ela é o seu protetor. Uma vez que Jesus esclareceu isso para os seus discípulos, diz Mateus 16, que então Jesus passa por uma nova fase do seu discipulado, e a partir de então, ele começa a abordar, clarear para os discípulos uma coisa, que nunca tinha falado até então, que era necessário que ele caminhasse para Jerusalém, e que ele fosse entregue nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, para ser morto, para ressuscitar no terceiro dia. Quando Pedro escuta essa conversa de Jesus, ele que acabara de afirmar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, chama Jesus à parte. Vem cá, Jesus, vem cá, vem cá, vem cá. E passa a reprovar Jesus. Tem compaixão de ti, isso de modo algum pode te acontecer. Larga a mão desses pensamentos soturnos, larga a mão de pensar em morte, pensa positivo, pensa em vida. E Jesus se volta para ele e diz: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogita das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Pense comigo, se Pedro fosse a pedra fundamental da igreja, a igreja estaria construída e edificada sobre areia movediça. Mas louvado seja Deus, a igreja está edificada sobre uma rocha que não se abala.
Agora vamos entender o que Jesus não disse. Jesus não está aqui chamando Pedro de Satanás. Não está. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado. Também não está falando isso. Terceiro, Jesus não está mandando Pedro arredar. Jesus está mandando Satanás arredar. Que Satanás? O Satanás que está tentando induzir Pedro, usando Pedro, instrumentalizando Pedro para afastar Jesus da cruz. Porque se não entendermos isso, nós vamos dizer assim: arreda Pedro, aí o Satanás fica. Não, Satanás arreda, Pedro fica. Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo. Em Pedro, Jesus vai continuar investindo. Eu quero dizer para você que apesar dos seus deslizes, apesar dos seus fracassos, apesar dos meus fracassos, Jesus não desiste de nós. E aí que entra o nosso texto. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo quem? Pedro, Tiago e João. Em particular, ele sobe com esses 3 para um alto monte, com o propósito de orar. Ele continua investindo em Pedro. É claro que esta conversa de Jesus sobre morte deixou os discípulos abalados. E Jesus leva esses homens mais próximos dele para esse monte, porque ali seria uma espécie de antepasto do céu, onde ele haveria de mostrar a glória do céu antecipadamente para eles, mostrando que a glória é precedida pela cruz. O caminho da glória passa pela cruz. A tradição diz que esse monte é o Monte Tabor. Alguns acreditam que é um Monte Hermon. Para nós não interessa, porque nós não fazemos peregrinação sagrada. O que importa é que Jesus sobe esse monte para orar, e ele ora, os discípulos dormem. Nesse monte acontecem milagres, e apesar dos milagres, os discípulos estão sem discernimento. Então eu quero tratar de 3 coisas aqui hoje. Primeiro, eu quero olhar para esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, a espiritualidade do monte. Eles estão em êxtase vendo milagres. Nós vamos ver 4 milagres que eles viram, mas eles estão desprovidos de entendimento. Então eu vou chamar a espiritualidade de Pedro, Tiago e João com a espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Aí você vai ver que os outros ficaram no sopé do monte, e logo reuniu uma multidão ao redor deles. Em Marcos 9, versículo 14, somos informados do texto paralelo deste, que os escribas começam a discutir com os discípulos. E então surge um pai no meio da multidão com um problema grave, um filho endemoniado, filho único, e aquele pai obviamente demonstra uma espécie de enorme esperança de que os discípulos vão resolver o seu problema, apresenta o menino para os discípulos, e eles não puderam, porque em vez de estar orando, jejuando, desenvolvendo a fé e fazendo a obra, eles estavam discutindo a obra com os inimigos da obra. Então vou chamar a espiritualidade dos 9 discípulos que ficaram no sopé do monte como a espiritualidade do vale, da discussão sem poder. E vamos fechar olhando para Jesus, que é o nosso modelo, destacando 3 coisas: oração, obediência e poder. Vamos então ao primeiro ponto, a espiritualidade do monte, êxtase sem entendimento. Notem vocês que os discípulos viram 4 milagres nesse monte. Primeiro milagre, Jesus foi transfigurado, a ponto de Mateus dizer que o seu rosto brilhava como o sol, e as suas vestes resplandeceram de brancura, como a luz. Marcos diz que nenhum lavandeiro da terra podia alvejar a roupa daquele jeito. Segundo milagre, Moisés e Elias, representantes da lei e dos profetas, aparecem em glória, conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém, sobre a sua partida, preste atenção nisso, versículo 31.
Terceiro milagre: uma nuvem luminosa os envelopa, os engole, os envolve. Quarto milagre: de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Esses discípulos estão pisando no terreno sobrenatural. Eles estão mergulhados numa Shekinah, numa glória celestial. Eles estão vendo milagres estupendos, mas eles não têm o quê? Discernimento. Nós vivemos uma geração que está correndo atrás de milagres, uma geração que está pregando milagres e anunciando milagres que nunca aconteceram, uma geração que está dizendo que houve milagres quando o milagre não aconteceu. Notinha de rodapé: nós cremos em milagres, nós oramos por milagres, nós esperamos milagres, mas milagre não é o evangelho. Milagre é uma demonstração do poder do evangelho, mas não é um substituto do evangelho. Se você perceber comigo, algumas pessoas dizem assim: se nós vermos mais milagres, nós vamos crer mais. Isso não é verdade. A fé não vem pelo milagre, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está representado nesse monte 3 gerações: geração de Moisés, geração de Elias, geração dos apóstolos. Se você ler a sua Bíblia, você verá que foram as 3 gerações que mais viram milagres na história da redenção. E ao mesmo tempo foram as 3 gerações mais incrédulas da história. Eles estão vendo milagres, mas eles não têm discernimento. E o que eles não discernem? Primeiro, eles não discerniram a centralidade da pessoa de Jesus. Quando Pedro disse assim: mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Diz o texto que ele não sabia o que estava falando. E por que ele não sabia o que estava falando? Estava falando uma bobagem. Uma bobagem. Que bobagem? Ele estava comparando e equiparando Jesus a Moisés e a Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem entre os homens, Ele é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, Ele é incomparável, Ele é singular. Você olha para a história e você encontra alguns homens que foram chamados de grande: Alexandre o Grande, Herodes o Grande, Napoleão o Grande. Mas você não vai encontrar Jesus o Grande. Ele não é grande, Ele é soberano absoluto, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é incomparável, Ele é singular. Vendo milagres, mas não discernindo a centralidade da pessoa de Jesus. Segundo, vendo milagres, mas não discernindo a centralidade da missão de Jesus. Veja comigo, por gentileza, versículo 31. Qual foi a pauta da reunião de Moisés e Elias com Jesus naquele monte? Qual foi a agenda daquela reunião? Sobre o que trataram? Está escrito que conversaram sobre a sua partida. A palavra partida aqui no verso 31, êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa, êxodo. O que foi o êxodo? A libertação de Israel da escravidão do Egito. Essa palavra êxodo, partida, é uma palavra também usada para morte. O próprio Pedro, lá na sua segunda carta, capítulo 1, versículos 14 e 15, quando ele está tratando da sua morte, ele fala da sua partida. Em outras palavras, a pauta da reunião de Moisés e Elias com Jesus foi sobre a sua morte na cruz, dizendo que a morte de Jesus na cruz foi o nosso êxodo. Foi lá na cruz que Jesus quebrou as nossas cadeias, rompeu os nossos grilhões, abriu a porta do nosso cativeiro e nos tornou verdadeiramente livres. Agora preste atenção: Jesus desce desse monte, cura o menino endemoniado, devolve ao seu pai, e o verso 43 diz que todos ficaram maravilhados do quanto Deus fazia por intermédio de Jesus. Todos quantos? Todos quem? A multidão e os discípulos inclusive. Agora preste atenção aqui:
Jesus olha nessa admiração um grande risco, um grande perigo. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o mesmo que aconteceu em João capítulo 6, vocês se lembram? Quando Jesus multiplica pães e peixes, diz a Bíblia que esta multidão tentou arrebatar Jesus para fazê-lo rei, um Messias político, o Messias que viria resolver apenas os seus problemas do aqui e do agora, o Messias que havia apenas para alimentar os famintos, curar os enfermos, purificar os leprosos. E diz a Bíblia que lá em João 6, Jesus percebendo isso, ele tirou os discípulos de cena, ele compeliu os discípulos a entrar no barco e passar por outro lado, enquanto ele, Jesus, iria ficar para despedir as multidões. Jesus não queria que os discípulos entrassem nessa pauta, nessa agenda, nessa ideia equivocada de que ele veio ao mundo apenas para resolver os problemas imediatos. Aqui Jesus discerne o mesmo problema. Quando está todo mundo admirado quanto Deus fazia por intermédio dele, embarcando novamente nessa ideia de que é tão bom tê-lo aqui, ele vai curar os enfermos, ele vai alimentar os famintos, ele vai libertar os cativos, é isso que nós precisamos, é desse Messias que nós precisamos. Jesus se volta para os discípulos, ele não se volta para a multidão não, para os discípulos, versículo 44, e usa uma palavra muito forte: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Preste atenção, Jesus está dizendo, preste atenção: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Do que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte: não pensem vocês que eu vou mudar minha agenda, não pensem vocês que vocês vão me desviar do caminho da cruz, não pensem vocês que eu desci do céu apenas para vir a este mundo libertar cativos, curar enfermos, alimentar famintos. Eu vim do céu à terra com uma missão estabelecida na eternidade, traçada pela vontade do Pai, e é para a cruz que eu estou indo, porque é lá na cruz que eu vou libertar vocês, é lá na cruz que eu vou trazer libertação e salvação para vocês, é lá na cruz que eu vou quebrar as algemas de vocês, é lá na cruz que eu vou redimir e salvar vocês. Mas o verso 45 diz que eles não entenderam isto, vendo milagres, mas não discernindo a centralidade da pessoa de Jesus, vendo milagres, mas não discernindo a centralidade da missão de Jesus. Mas em terceiro lugar, vendo milagres, mas não discernindo a centralidade da missão deles. Quando Pedro disse assim para Jesus: mestre, bom é estarmos aqui, está dizendo o seguinte: mestre, aqui tem ar rarefeito, aqui tem brilho, aqui tem glória, aqui tem milagre, aqui não tem choro, aqui não tem dor, aqui não tem endemoniado, aqui não tem tristeza. O negócio é o seguinte: nós vamos ficar aqui mesmo e pronto, está resolvido. Pedrão queria resolver tudo. Deixa eu dizer uma coisa: a espiritualidade do monte, ou Deus leva você para o monte para recarregar suas baterias, mas o local do seu ministério é lá no vale. É lá que tem gente sangrando, é lá que tem gente endemoniada, é lá que tem gente doente, é lá que tem gente carente, é lá que tem gente gemendo, é lá que tem gente precisando de socorro. É lá no vale que nós vamos exercer o nosso ministério. Você vem para o culto para tomar uma B12 na veia espiritual e sair daqui animado, e sair daqui fortalecido, mas é lá no seu trabalho, é lá na sua indústria, é lá na sua empresa, é lá no seu escritório, é lá na sua vizinhança, é lá na sua parentela, que Deus vai usar você para libertar os cativos. Vamos agora olhar o segundo grupo: espiritualidade do vale, discussão sem poder. Os 9 discípulos que ficaram, não oraram, não jejuaram, não desenvolveram a intimidade com Deus. E Marcos informa, capítulo 9, que eles estavam discutindo com os escribas. E quando o pai chega com o problema, precisando de socorro, eles não puderam. Agora note comigo o versículo 1 do capítulo 9 de Lucas. O que tinha acontecido? Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Sobre quantos demônios? Todos os demônios. E para efetuarem curas.
Talvez eles pudessem pensar, isso é uma coisa automática, esse poder é inerente nosso, chegou o demônio e já está mandando embora. E agora, eles enfrentam um problema, e eles não resolvem. E por que não resolvem? É porque em vez de estar fazendo a obra, eles estão discutindo a obra, com os inimigos da obra. Meus irmãos, aqui para mim é um grande perigo para a igreja contemporânea, para a nossa realidade hoje, porque há espaço para nós discutirmos. Nós, quando fomos para um seminário há algum tempo, tínhamos uma cadeira chamada de apologética, né? A defesa da fé, é esse negócio aí. É isso aí. Então você tem que dar razão da sua esperança. Agora, preste atenção. Eu acho que hoje tem tanta gente que perdeu o foco, porque se gasta mais tempo discutindo a obra do que fazendo a obra. Reunimos-nos domingo após domingo, semana após semana, para discutir a obra. Nós marcamos conferências para discutir a obra. Nós frequentamos congressos para discutir a obra. Nós atravessamos o Atlântico para conferências internacionais para discutir a obra. E nós trazemos especialistas para discutir a obra. E lemos livros profundos para discutir a obra. Isso pode ser um desvio de foco. Quando Neemias enfrentou os opositores da obra, depois de tantas tentativas para parar a obra, eles chamaram Neemias para uma conversa, para uma mesa redonda. E Neemias respondeu: eu estou fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo para descer, eu não vim aqui discutir a obra, eu vim aqui fazer a obra. Quando Davi estava se apresentando para enfrentar o gigante Golias, o seu irmão Eliabe tentou de todas as formas desviá-lo, e Davi fugiu dele. Meus amados irmãos, Deus nos chamou para fazer a obra. Nós somos obreiros. E às vezes imaginamos, e agora há pouco eu e o pastor Jeremias estávamos batendo um papo lá no gabinete pastoral. Há pessoas, talvez, com pequena qualificação, conhecimento ou teologia, mas estão fazendo a obra e os resultados estão aparecendo. Mas tem gente com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, que está tão envolvido em discutir a obra, e a obra não é feita, os resultados são magros. É claro que nós não somos contra o estudo, é claro que nós não somos contra o preparo, é claro que nós não somos contra o aperfeiçoamento, é claro que nós não somos contra o avanço e o aprofundamento do estudo, mas é necessário fazer a obra. Agora preste atenção. Enquanto os discípulos de Jesus estão discutindo a obra com os inimigos da obra, o diabo está agindo, e agindo com requinte de crueldade. Filho único. Se você ler os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que tratam desse assunto, o demônio pega esse menino e joga no fogo, joga na água, joga por terra, o menino cai, rilha os dentes, espuma, e dificilmente o demônio deixa, antes de quebrá-lo todo. E esse pai apresenta o caso aos discípulos e eles não puderam. Eu não sei se vocês concordam comigo, irmãos, mas eu chego à conclusão de que nessa geração, sobretudo, há uma força além de humana, perversa, também demoníaca, para tentar destruir as nossas crianças, os nossos adolescentes, a nossa juventude. Os programas lúdicos, os programas infantis, não têm qualquer conexão com a infância.
Há uma força deliberada. Há algo orquestrado, agendado, planejado, urdido para destruir a mente das crianças. Há pouco tempo, agora, um pouco mais de um mês, pastor Jeremias, eu li de uma escola aqui no Brasil, que o diretor da escola percebeu que um livro didático que veio, oficial do governo, tinha uma história macabra. E qual era a história? Um pai propondo casar-se com a filha. A filha rejeita a proposta de casamento do pai, porque o pai diz: eu vou casar com você, e não vou fazer da sua mãe a escrava da casa. E a menina rejeita a proposta do pai, e o pai persegue a filha. O pai, então rejeitado, quer dar a filha para outro homem, a menina comete suicídio. E eu pergunto a vocês, com que propósito? Que pedagogia é essa? Qual a finalidade? Onde você quer chegar? A não ser gerar confusão, destruição de valores, de princípios da família. Há uma agenda global, irmãos queridos, para destruir a nossa infância. Eu estive recentemente, pastor Yuri, em outro país, eu não vou mencionar o nome do país, e eu fiquei triste, muito triste, porque uma mãe se aproxima de mim e diz assim para mim: pastor Hernandes, o meu filho foi na escola hoje, pela primeira vez, 5 anos, quando ele chega na escola, no primeiro dia de aula, o professor o chamou à parte e disse assim para ele: você é quem escolhe, se você quer continuar sendo menino, ou se você quer ser menina. No primeiro dia de aula, uma criança de 5 anos. E eu pergunto, com que propósito? Com que finalidade? Onde se quer chegar? A não ser plantar dúvidas, confusão na mente de uma criança, para destruir a mente dela, para trazer confusão para a alma dela. O pai disse para Jesus: o demônio pega esse menino, joga na terra, joga na água, joga no fogo, para o matar, o diabo é assassino, ele veio para roubar, para matar e para destruir. O que é curioso, meus amados, é que os discípulos, que eram a esperança desse pai, estão agarrados numa discussão infrutífera, e não puderam resolver o problema. Estão desprovidos de poder. E mais tarde eles vão perguntar para Jesus: por que nós não podemos? E Jesus respondeu assim: por causa da pequenez da vossa fé. Porque se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, vocês vão dizer para esse monte: sai daqui, transporta para lá, e vai acontecer. Então o que Jesus está falando? O que ele está falando é que há problemas inamovíveis, irredutíveis, que você nunca vai vencê-los no braço da carne, da força. Mas se você confiar em Deus, Deus pode fazer o impossível. Deus pode arrancar problemas enraizados na sua vida, que nunca poderiam ser resolvidos. Pelo poder da fé, no nome de Jesus, o problema vai ser resolvido. Jesus disse o seguinte: esta casta não sai senão com oração e jejum. Dr. Mark Lloyd Jones, no seu livro Combate Cristão, diz que nem toda batalha espiritual tem o mesmo nível de resistência. Há demônios e demônios. Sabe o que é curioso? Quando esse pai recorre a Jesus, e esse pai diz para Jesus assim: eu apresentei meu filho aos teus discípulos e eles não puderam. Qual foi a reação de Jesus? Ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Nada produz mais angústia e dor no coração do nosso Redentor do que um crente apático, fraco, sem poder. Porque se você e eu estamos sem poder, não é porque não tem poder, é porque nós não estamos buscando poder.
porque toda a suprema grandeza do poder de Deus está à sua, à minha, à nossa disposição. Mas Jesus faz uma pergunta para aquele pai: desde quando esse menino está assim? Desde quando? Qual foi a resposta do pai? Desde a sua infância. E a palavra infância no grego lá é brefos. E brefos descreve desde a vida intrauterina a primeira infância. Agora pense comigo uma gravidez esquisita. Pense comigo um bebê estranho. Pense comigo um bebê, uma criança brincando com os coleguinhas, de repente o espírito mudo, surdo, imundo, entra nele, ele sai desesperado e cai no fogo. Alguém pula lá e tira, sai correndo e pula na água, alguém sai lá e tira de lá, joga na terra, ele se machuca todo. Meus irmãos, há muitas crianças atormentadas ainda hoje por esse espírito maligno. Eu estava começando, pastor Jeremias, meu pastorado em Vitória, em 85. Converteu-se uma mulher, da classe média alta, e eu discipulei aquela mulher, batizei aquela mulher, e ela tinha uma criança de 4 anos, uma menininha. Aí um dia essa mulher está andando em Vitória, com a criança no colo, e de repente, ela caminhando e segurando a criança no colo, ela estava cantarolando um hino, um cântico espiritual. A menina de 4 anos se volta para ela com o rosto desfigurado e começa a falar blasfêmias contra o nome de Jesus. Ela tomou um susto, pensou que se tratava de um surto psicótico. Dali mesmo foi para um psiquiatra. O psiquiatra examinou, não identificou nada, levou para psicólogo, não identificaram nada, levou para vários médicos, não identificaram nada, e a mãe desesperada me ligou, disse: pastor, eu preciso de ajuda. Falei: traz a sua filha aqui. Eu estava sentado do lado de cada mesa, ela sentada daqui, com a criança no colo, e eu conversando com a mãe, e a menina me olhando por baixo, um olhar pesado. E quando eu comecei a falar do poder do nome de Jesus, essa menina pulou do colo da mãe, endemoniada, e serpenteava no chão do escritório, como uma serpente, falando blasfêmias horríveis. Eu clamei pelo nome de Jesus, o Senhor a libertou, e eu pedi: mãe, me conta um pouco da história dessa menina. Ela me disse: meu marido é um homem altamente envolvido com feitiçaria, com ocultismo, e quando eu estava grávida, ele consagrou essa criança aos espíritos demoníacos. Há, irmãos, um esforço concentrado hoje para destruir a nossa infância, porque se você afeta a infância, você vai afetar a próxima geração. Os discípulos, em vez de estar fazendo a obra, estão discutindo a obra com os inimigos da obra, enquanto o diabo está destruindo vidas. A igreja precisa ser revestida com o poder do Espírito Santo. Mas agora eu quero concluir olhando o exemplo de Jesus. A espiritualidade do monte do êxtase sem entendimento, a espiritualidade do vale da discussão sem poder, não resolveram o problema. Mas Jesus, exemplo para nós. E há 3 coisas a destacar. Primeiro, a oração. Ele subiu para esse monte para orar, e ele orou, e os discípulos dormiram, porque o que dá prazer em Jesus dá cansaço neles, o deleite de Jesus dá sono neles. E porque Jesus orou, Lucas diz que o rosto dele resplandeceu, as vestes resplandeceram, porque quando a igreja ora, a Shekinah de Deus desce, a glória de Deus se manifesta, a presença manifesta de Deus se torna real. Segundo, porque Jesus orou, o Pai o preparou antecipadamente para enfrentar a cruz. Notem vocês que o monte da transfiguração reflete a glória de Deus, a glória do céu, e o Pai está dizendo: o preço é a cruz, mas a recompensa é a glória.
Quando você ora, Deus prepara você antecipadamente para enfrentar os grandes desafios daquilo que Deus chamou você para fazer. Terceiro, porque Jesus orou, o Pai o defendeu. Notem que Jesus poderia ter dito assim para Pedro: ô Pedro, a semana passada, meu filho, eu precisei repreender você. De novo, Pedro? De novo? Será que você não entendeu nada? Você está querendo me comparar e equiparar-me com Moisés e Elias? Você não entendeu nada, Pedro? Jesus não se defendeu. Jesus orou. E porque Jesus orou, o Pai envolveu Pedro, Tiago e João numa nuvem. E de dentro da nuvem uma voz: este é o meu filho, este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Sabe o que o Pai está dizendo? Não comparem meu filho, não equiparem meu filho. A espiritualidade não está cercada em Moisés e nem em Elias, é só no meu filho. Escutem o meu filho, ouçam meu filho. E quando eles acordam, abre os olhos, não tem mais nuvem, não tem mais Moisés, não tem mais Elias, é Jesus, é só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Você não precisa se defender, você precisa orar, porque quando você ora, Deus defende você. Quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. A segunda coisa que é digno de destaque no texto é a obediência de Jesus. Porque se o versículo 31 diz que a pauta da reunião de Moisés e Elias com Jesus foi sobre a sua morte, sobre a sua partida, sobre o seu êxodo, a pergunta é: que grau de compromisso Jesus demonstra ao descer desse monte com esta agenda de ir para Jerusalém para morrer? A primeira evidência está no versículo 44, quando Jesus se dirige aos seus discípulos dizendo: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. A segunda evidência está no versículo 51, confira aí comigo, por gentileza. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante. Isso é maravilhoso. No semblante, a intrépida, não duvidosa, não fraca, a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Jesus caminha para a morte como um rei caminha para a coroação, determinadamente, corajosamente. Quer dizer para você que Jesus foi à cruz por você, pelos seus pecados, deliberadamente, conscientemente, corajosamente. Versículo 53, confira comigo. Mas os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Obediência absoluta, absoluta, ainda que a obediência passe pelo caminho da cruz. Quarto, terceiro e último lugar: primeiro, oração; segundo, obediência; terceiro, poder. É Marcos quem nos informa isso, o texto paralelo. Quando o pai está trazendo o menino, quando o demônio viu Jesus, o demônio jogou o menino no chão. O menino começou a se tribuchar no chão. E Jesus deu uma ordem ao espírito mudo, surdo e imundo: sai e nunca mais voltes a ele. Você sabe que uma pessoa possessa pode ser liberta, mas se ela não se arrepende e crê no Senhor Jesus, os demônios podem voltar. E o segundo estado ser pior que o primeiro. Mas a ordem de Jesus é peremptória e absoluta: sai e não voltes nunca mais. E quando Jesus dá uma ordem, meus irmãos, o sol para, as estrelas aparecem, o vento cessa, o mar se acalma, os anjos obedecem, os demônios têm que bater em retirada, porque Ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Louvado seja o Senhor. Ele tem poder, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Você e eu precisamos desse poder. Não há cristianismo sem poder. O reino de Deus é poder. Eu quero terminar contando uma experiência
que eu tive há muitos anos, eu fui convidado para pregar no culto de formatura do Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife. Foi lá nas Graças, na Igreja Presbiteriana das Graças. E, terminado o culto, um dos formandos veio me contar a sua experiência daquele ano. Ele era quartanista e foi convidado para ser o conferencista de sexta, sábado e domingo de uma das maiores igrejas presbiterianas do Brasil, de uma das mais belas capitais do Brasil. Eu não vou falar a capital, mas não é comum um seminarista ser o conferencista de uma grande igreja numa ocasião festiva da igreja. Eu até costumo brincar que todo seminarista do quarto ano tem uma leve ideia de que ele é um forte concorrente com Charles Haddon Spurgeon. Então, ao receber um convite tão inusitado, ele empacota seus melhores sermões, bota o seu melhor terno na mala e vai para aquela cidade. E ele foi hospedado logo na casa do pastor da igreja. Era sexta-feira à tardezinha, já se preparando quase para ir para o culto, quando um fato aconteceu. Chega uma mulher desesperada na casa do pastor, diz: pastor, precisando da sua ajuda agora. Falou: o que foi? Que foi? A minha vizinha está endemoniada, está quebrando tudo dentro de casa, tem uma multidão em frente à casa, e ninguém tem coragem de enfrentar a situação. O pastor muito calmamente respondeu: minha irmã, que coisa interessante, acaba de chegar de Recife um santo homem de Deus, preparado para essa tarefa. O seminarista começou a tremer as pernas, a bater um joelho no outro, e começou a gaguejar. Eu só vim avisar o senhor que eu estou indo embora. Não, o pastor não deixou ele ir embora não, pegou o cara pela mão e saiu andando na rua com ele. De longe escutaram os gritos cavernosos daquela mulher. Quando chegaram em frente, uma multidão apavorada. O pastor olhou para o seminarista, olhou para o chão. O pastor disse: seminarista, o caso é todo seu, pode entrar na casa. Tremendo muito, ele entrou, deparou com um quadro horrível. Aquela mulher estava com seus cabelos desalinhados, com o seu rosto desfigurado, e quando ele tenta formular a primeira frase, ela lhe dá uma bofetada na cara e o joga ao chão. Um cara de quase 2 metros de altura, e no chão ele ficou por mais de 1 hora, nocauteado, humilhado, envergonhado, derrotado. E a mulher endemoniada ao redor dele, bufando como uma fera selvagem. Aquele homem chorava comigo e dizia: pastor Hernandes, a minha vida passou como um filme na minha cabeça, e eu percebi quão fraco eu estava, quão seco eu estava, quão árido eu estava, quão despreparado eu estava. Mais de 1 hora, humilhado no chão. Quando de repente, ele começa a orar silenciosamente. Diz: meu Deus, eu sou teu servo, Senhor, não me deixes derrotado, fracassado, humilhado, envergonhado, como Sansão agarrado nas colunas. Diz: meu Deus, restaura-me o poder, restaura-me a autoridade. E quando ele começa a orar assim, a mulher caiu. E quando a mulher caiu, ele se levantou, porque diante de Deus humildade, mas diante do diabo autoridade. Ele deu ordem aos demônios para saírem da mulher, e ela ficou livre, completamente livre. E aquele seminarista, agora formando bacharel em teologia, me disse uma frase que eu nunca mais pude esquecer. Ele me disse: pastor Hernandes, eu entendi ali que não basta ser crente, não basta ser presbiteriano, não basta ser reformado calvinista, não basta ser diácono, não basta ser presbítero, não basta ser seminarista, não basta ser pastor, não basta ser missionário, não basta ser líder. É preciso ter o poder do Espírito Santo em nossa vida. Eu preciso desse poder, você precisa desse poder, nós precisamos desse poder.
Deus não quer a espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Deus não quer a espiritualidade do vale da discussão sem poder. Deus quer que sejamos homens e mulheres de oração, de obediência.